Olá, tudo bem com vocês? Pois é, vamos agora conferir, estudar, pensar um pouquinho mais sobre a matéria de ciências. Pegue seu livro da página 78 até 85. Nós vamos estar lendo, conversando um pouquinho sobre esse assunto. Você pulou a página 76 e 77. Sim, é um jogo sobre a cadeia alimentar. Se você quiser, é bem legal. Brinca aí em casa, monta esse jogo, brinca com os amigos pelo WhatsApp ou brinca com a própria família e seus irmãos. Ou até você sozinho como jogo da memória. Ele é bem legal, você vai gostar, tá bom? Peguem um lápis, a borracha, o livro e vamos trabalhar. O mundo que queremos, a importância das algas. As algas, assim como as plantas, possuem clorofila e a capacidade de realizar fotossíntese, produzindo o próprio alimento. Além de serem encontradas em oceanos, rios, lagos e em ambientes terrestres úmidos, as algas são muito numerosas e diversificadas. Existem algas pluricelulares, compostas de mais de uma célula, e algas unicelulares, composta apenas de uma célula. Juntamente a outros micro-organismos, as algas unicelulares constituem a base da alimentação de diversos organismos aquáticos. Vejam aí as três imagens que nós temos. Uma alga pluricelular, conhecida como alface do mar comum. Ela é muito comum no litoral do Brasil. Nós temos o diatomáceas, algas unicelulares que apresentam diversas formas. E nós temos aqui uma ilustração que representa a diversidade de algas marinhas. Lá no fundo do mar tem muita diversidade de algas, umas mais diferentes do que as outras. Mais da metade do gás oxigênio do ar que respiramos é produzido pelas algas. Elas eliminam para a água muito mais gás oxigênio do que consome. O excesso de gás oxigênio liberado na água passa para o ar, ficando disponível também para os organismos terrestres. Como as algas estão presentes nos oceanos, rios e lagos do planeta, ocupam uma área bem maior do que as florestas, uma vez que 70% do planeta é coberto de água. Nisso, nós vemos a importância das algas para produzir o oxigênio para nós também. Temos no fundo do mar praticamente uma floresta. Vamos entender melhor essa leitura. Circule as características que foram apresentadas no texto. Então, quais foram? Diversidade, quantidade de células, obtenção de alimento, ambiente em que vivem e importância para outros organismos. 2. Em que ambiente as algas são encontradas? As algas são encontradas em oceanos, rios, lagos e em ambientes úmidos, ocupando uma área bem extensa do planeta. Cite 2 argumentos do texto que justifiquem a importância das algas. As algas constituem a base da alimentação de diversos organismos aquáticos e produzem mais da metade do gás oxigênio do ar que respiramos. Outras relações entre os seres vivos. Temos o mutualismo. É a relação em que 2 seres vivos participantes obtêm benefícios e um não consegue sobreviver sem
no outro. É a relação, por exemplo, entre a alga e o fungo, que forma o líquen. O fungo se beneficia do alimento produzido pela alga e a alga se beneficia da proteção e de substâncias fornecidas pelo fungo. Nós vimos muito em árvores, em plantas. Parasitismo é a relação em que dois organismos vivem juntos e um é prejudicado, enquanto o outro é beneficiado. O ser vivo beneficiado, chamado parasita, instala-se no corpo de outro organismo, o hospedeiro. O parasita retira alimento do corpo hospedeiro, prejudicando-o. Então, por exemplo, nós temos aqui as solitárias, os vermes, que se instalam no intestino dos seres humanos. São exemplos de parasitas. Competição. A relação em que os organismos envolvidos são prejudicados, pois competem por recursos que não são suficientes para todos. Na estação seca, as plantas de um mesmo local podem competir por água. Não há água suficiente para suprir as necessidades de todos os indivíduos. Os cupins se alimentam de madeira, mas não conseguem digeri-la. O intestino deles abriga protozoários que fazem a digestão da madeira, o que acaba disponibilizando os nutrientes para o cupim. Qual ser vivo é beneficiado na relação descrita? Tanto os cupins quanto os protozoários. Cupins e protozoários serão beneficiados. A relação entre cupins e protozoários é de que tipo? Por quê? Então vamos lá. A relação entre cupins e protozoários é mutualística, pois beneficia os dois organismos e porque eles não poderiam viver separados. Um depende do outro e os dois são beneficiados. Observe as imagens, leia os textos e identifique a relação mostrada. A. As cracas vivem sobre rochas próximas à água do mar. Não há espaço adequado suficiente para que todos os indivíduos se instalem. B. Os garrapatos se alimentam do sangue de diversos animais, que são prejudicados com isso. Então vamos lá, vamos falar qual é a relação. Na imagem A relação é de competição, pois as cracas competem por espaço. Na imagem B, o parasitismo, pois o garrapato é o parasita que se alimenta do sangue de seus hospedeiros, prejudicando. Outro exemplo de parasitismo que nós temos, que é muito comum, é o piolho. Ele se alimenta do sangue que ele tira do nosso couro cabeludo. Por isso a importância de manter seus cabelos limpos e longe dos piolhos. Ele é um parasita. Só estará nos prejudicando. Complete o esquema a seguir com as palavras do quadro. Decompositores, produtores, seres vivos, elementos não vivos e consumidores. Vamos lá? É o momento de recordar tudo o que estudamos. Ecossistema é composto de seres vivos que participam da cadeia alimentar. É formada por produtores, consumidores e decompositores. Produtores são algas e plantas. Consumidores são animais. E decompositores são os fungos e bactérias. Mas o ecossistema também é composto de elementos não vivos. São ar, água, luz e solo. Fácil, né? Quando colocamos num esquema, fica muito mais fácil de entendermos e de gravarmos. Entendeu agora como é composto o ecossistema? Leia o texto. A arara azul de Lear é uma ave que vive na Bahia e está ameaçada de extinção. Ela se alimenta quase exclusivamente do fruto da palmeira licuri.
Essa palmeira está ameaçada de extinção devido ao desmatamento. A. Em sua opinião, a arara azul de Lear tem hábito alimentar restrito ou variado? Por quê? Pense um pouquinho. Se ela está em extinção porque a árvore está em extinção, será que é restrito? O fato de a arara azul de Lear estar ameaçada de extinção está relacionado ao seu hábito alimentar? Sim, pois ela consome praticamente apenas um alimento, que por causa do desmatamento na região, corre o risco de desaparecer. Ela se alimenta apenas do fruto da palmeira licuri. Assim, a palmeira em extinção, a arara também. Observe a foto, as legendas e classifique os animais em carnívoro, onívoro ou herbívoro. Lembra que nós estudamos isso? Se não lembrar, volte algumas páginas do livro e recorda, tá bom? Gafanhoto se alimenta de diferentes tipos de folha, então ele é um herbívoro. O jacaré do papo amarelo se alimenta de peixes, caramujos, aves e pequenos mamíferos. Ele é um carnívoro. O macaco prego se alimenta de frutas, sementes, ovos e pequenos animais. Portanto, ele é um onívoro. Leia o texto abaixo e responda. Em uma atividade da escola, os alunos tinham 2 vasos com plantas iguais. O vaso A foi deixado próximo à janela e regado dia sim, dia não. O vaso B foi mantido em uma sala escura, com ventilação e regado da mesma forma que o A. Após 2 semanas, a planta do vaso B morreu. Alguns alunos escreveram que acharam que poderia explicar o resultado da atividade. Veja, Pedro, a planta do vaso B morreu porque no quarto escuro ela não conseguia absorver nutrientes do solo. Adriana, a planta do vaso B morreu porque no quarto escuro ela não conseguia realizar a fotossíntese. Vocês lembram o que era a fotossíntese? Marcos, a planta do vaso B morreu porque ela recebeu muita água durante o período da atividade. Opa! Mas tanto a planta A quanto a planta B receberam a mesma quantidade de água. Você concorda com qual aluno? Vocês acham que o Pedro, a Adriana ou o Marcos? Quem está certo? A aluna que está correta é a Adriana, porque sem a luz as plantas não conseguem realizar a fotossíntese. Vocês lembram o que era a fotossíntese? Se tiver dúvida, volta algumas páginas do livro. A fotossíntese é um processo importante onde a planta faz o seu próprio alimento e ela precisa da luz solar. Quais são os organismos responsáveis pela reciclagem da matéria nas cadeias alimentares? Explique. Os micro-organismos decompositores, os fungos e bactérias. Eles compõem a matéria orgânica e disponibilizam nutrientes para os organismos produtores. Observe a foto e responda. As folhas mortas ao redor da muda atrapalham o seu crescimento? Não, pois provavelmente elas serão decompostas, olha elas aqui, e fornecerão nutrientes à muda. Ela virará vitamina, nutrientes para essa muda. Escreva um pequeno texto que relacione a imagem com o ciclo de matéria nos ecossistemas. Pense um pouquinho, escreva um pouquinho sobre isso no seu caderno ou aí mesmo no livro. 7. Observe o ecossistema de um rio representado nesse esquema. Pessoal, olhem um pouquinho, nós temos as algas microscópicas presentes lá na água, nós temos os animais
que vivem na água só, e na água e na terra. E temos os animais que só vivem na terra, mas que precisam da água para beber. Escrevam um pouquinho sobre isso. Leia o texto e responda. Muitos pássaros vinham ao meu jardim para se alimentar dos frutos da jabuticabeira, Jujuba, minha gatinha, observava os pássaros e às vezes tentava capturá-los. Um dia, ela conseguiu pegar um pássaro e o comeu rapidamente. Fiquei horrorizado. Quem já não viu essa situação? Escreva a cadeia alimentar formada pelos seres mencionados no texto acima. Então, quem era? Jabuticabeira, o pássaro e o gato. Que componentes faltam na cadeia alimentar para que ela fique completa? Os decompositores. Faça um desenho para representar o ciclo da matéria nos ecossistemas e outro para representar o fluxo de energia. Então, agora vocês vão fazer para mim, nesse espaço, 2 desenhos. Um para o ciclo da matéria nos ecossistemas e outro para representar o fluxo de energia. Para recordar, você pode voltar na página 70 para ver um pouquinho sobre o desenho dos ecossistemas e na página 73 para você ver um pouquinho mais sobre o fluxo de energia. Pessoal, é muito importante, turminha, é muito importante sempre voltar a rever algumas páginas. Ela vai ajudar vocês a recordar alguns assuntos, a entender até um pouco melhor, tá bom? Não tenha preguiça não. Volta quantas vezes forem necessários, tá? Revejam o que é fotossíntese, cadeia alimentar, ecossistema, fluxo de energia, decompositores, animais herbívoros, carnívoros, onívoros. São assuntos que nos próximos anos vocês vão ouvir falar bastante, tá bom? Beijinhos, bons estudos e até a próxima!